Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Unidade que transforma. A Igreja que Deus quer. Lição 2: Nossa união com Cristo. Texto básico: Colossenses 3, 1 a 11. Introdução. Uma das doutrinas mais belas da teologia bíblica é chamada a doutrina da união mística com Cristo. Embora o nome possa parecer algo novo, a cristandade crê nela desde sempre. Se você já cantou o hino 115 do Inário Novo Cântico, também expressou fé nessa doutrina. Esse hino diz que existe uma plena comunhão do crente com Cristo na sua morte, ressurreição e na luta moral. Hoje estudaremos esse assunto mais a fundo. Tópico 1: Nossa união com Cristo. Letra A: com Ele morremos. Ao falar de ressurreição, Paulo deixa implícita a ideia de morte, pois, obviamente, só pode ressuscitar quem está morto. O conceito da morte com Cristo é um tema já abordado no capítulo anterior. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Colossenses 2, 20. Veja também Colossenses 2, 12 e Romanos 6, 8. O que significa estar unido na morte de Cristo? Para respondermos a essa pergunta, temos que averiguar quais motivos levaram Paulo a escrever a carta. Dentre os problemas que rondavam a igreja dos Colossenses, havia um grupo que defendia a crença de que a salvação poderia ser resumida numa lista de pode, não pode. Tratava-se de um verdadeiro programa de austeridade, como resumem alguns estudiosos. É verdade que a vida cristã exige mudanças, como veremos a seguir. No entanto, somos salvos para as boas obras, e não pelas boas obras. Todo cristão deve ter condições de provar, pelo seu próprio comportamento, a diferença que Cristo fez e faz. O que alguns hereges colossenses queriam era provar que a prática das boas obras tinha um valor para a aquisição da salvação, o que sabemos que não é verdade. Morrer com Cristo significa que nossos esforços próprios não são suficientes para nos tornar aceitáveis a Deus para a salvação. O fato de termos morrido com Cristo para os rudimentos do mundo significa um rompimento completo com instrução rudimentar que baseia sua esperança
em qualquer coisa fora de Cristo e fora da plenitude da salvação nele. Morrer com Cristo significa a morte da natureza humana pecaminosa, que vê a si mesma como independente de Deus, toda autossuficiente e como resposta a todos os problemas humanos. Essa natureza violada que recebemos por herança adâmica precisa ser resgatada pela cruz, morte de Jesus, para que, sendo humilhada, reconheça sua própria incapacidade. Na cruz de Cristo, nosso ego é morto com um só golpe. Quando Jesus nos atrai para si, percebemos que a vida eterna é fruto e mérito das obras dele, não das nossas. Letra B. Com ele ressuscitamos. Nosso primeiro representante não foi Jesus, mas Adão. Enquanto nas obras de Adão herdamos o pecado e a morte pela desobediência dele, pelas obras de Cristo herdamos a vida eterna. Quando falamos a respeito da ressurreição trazida com ele, Paulo aponta para um caminho iniciado na conversão e que só terá fim quando Jesus voltar. Há, então, implicações tanto presentes quanto futuras na declaração: com ele ressuscitamos. O aspecto futuro é o objetivo e destino final de todo crente. Anunciado pela trombeta, Jesus se manifestará no céu para trazer justiça ao mundo, remindo e ressuscitando todos os filhos de Deus, ressuscitando e condenando os ímpios, restaurando a criação e implantando o novo céu e a nova terra. Confira Mateus 24, 29 a 31, Romanos 8, 22 e 23, Atos 24, 15, Romanos 8, 22 e Apocalipse 21, 1 a 3. Em relação ao aspecto presente, ser ressuscitado com Cristo significa ter um comportamento compatível com a pessoa de Cristo. Afinal de contas, se o consideramos nosso Senhor e Mestre, a consequência natural deve ser seguir o exemplo deixado por ele. 1 Pedro 2:21. Assim, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2:6. O apóstolo Paulo escreveu a quase todas as igrejas com que mantinha contato a respeito dessa coerência necessária ao crente. Aos romanos, por exemplo, ele chama essa coerência de andar em novidade de vida ou novidade de espírito. Romanos 6:4 e Romanos 7:6. Aos Efésios, a recomendação é por uma renovação no espírito e o revestimento do novo homem. Efésios 4, 23 e 24, Colossenses 3:10.
A ressurreição de Cristo aponta para um fim de uma vida que começa agora. Por causa do que Jesus fez por mim, terei vida eterna ao seu lado. O que Deus requer imediatamente do cristão é que se comporte já como um cidadão dos céus. Tópico 2. O resultado da nossa união com Cristo. Se pudéssemos reduzir o texto básico a uma frase, seria esta: nossa união com Cristo deve produzir santificação. A maioria dos crentes tem dificuldade de entender o que é e como ocorre a santificação, chegando até mesmo a questionar a veracidade do seu relacionamento com Deus. Não posso ser convertido. Os pecados que cometo não são compatíveis com a minha fé. Há um ponto positivo numa autocrítica desse tipo, que é a não conformidade com os próprios pecados. Romanos 12, 2. Mas, por outro lado, pode ser que haja uma desinformação no que diz respeito à caminhada do cristão rumo à santificação. Letra A. A santificação é um processo. A santificação é um processo que começa na conversão e só termina ou na morte ou na vinda de Cristo, o que acontecer primeiro. Para demonstrar esse processo, Paulo faz uso novamente da figura da morte. Em 2:12 e 3:3, ele afirma que o cristão está morto, mas em 3:5, ele assevera que é necessário ao crente fazer morrer a sua natureza. Como podemos fazer morrer o que já está morto? Devemos voltar algumas linhas para entender o que Paulo quer dizer. Vimos há pouco que a ressurreição em Cristo tem um aspecto presente e um aspecto futuro. Da mesma maneira, a morte. Se olharmos apenas para o futuro, quando estaremos com Deus na eternidade, nossa conversão já é um fato. Estamos seguros em Deus e a morte já não é um problema para nós, pois Jesus venceu a morte em nosso lugar. Porém, por outro lado, se olharmos para a nossa situação atual, na qual temos de nos esforçar seriamente para não nos deixarmos levar pelas tentações do mundo, da carne e do diabo, as palavras de Paulo são bastante elucidativas. Paulo está apontando para um processo que acontece por meio das lutas contra o pecado no nosso dia a dia. Para vencê-las, é necessário fazer morrer a natureza terrena. Por causa desse duplo aspecto temporal da salvação, é que se diz que o reino de Deus para o cristão é já e ainda não. Já podemos ter segurança da vida eterna imediatamente, mas ainda não recebemos a redenção do corpo, pois isso
só se dará na volta de Cristo. Há a certeza da vitória final, mas em nosso cotidiano, o que nos espera é uma batalha contínua contra o pecado, que só será vencida se em todo tempo agirmos de modo a fazer morrer a inclinação ao pecado, que ainda existe na nossa natureza terrena. Letra B. A santificação da vida pessoal. Os versículos 5 e 8 apresentam duas listas práticas não condizentes com a união do crente com Cristo. Cada lista é peculiar, porque na primeira, o objetivo central é o trato do cristão com sua própria vida e corpo. Já na segunda, o foco é o relacionamento com outras pessoas. A principal preocupação de Paulo está relacionada às questões sexuais. Primeiro, porque é natural ao coração humano degenerado ter problemas nessa área em especial. O Novo Testamento é bastante enfático na aplicação do Evangelho no que tange à pureza sexual, como demonstrado, por exemplo, em 1 aos Tessalonicenses 4, 3 a 7. Segundo, porque muitos crentes eram convertidos do paganismo, e a religião pagã quase invariavelmente propunha e incentivava a prostituição cultual. Os adoradores mantinham relações sexuais com as prostitutas cultuais, consideradas sacerdotisas, a fim de agradar a alguma divindade. Muitos cristãos eram convertidos desse tipo de prática para o cristianismo, e Paulo os exorta e incentiva a permanecerem firmes. Colossenses 3,7. Veja também Efésios 2,3 e 1 de Pedro 4,3. Esse tema é particularmente importante em nossos dias, dada a degradação moral que presenciamos, principalmente como retratada nos meios de comunicação. As novelas, as músicas, os filmes e os programas de televisão cada vez mais exploram a sensualidade. A internet transborda de pornografia. Uma considerável porcentagem dos jovens acessa sites e páginas de pornografia. O desafio à santidade tem o mesmo valor e a mesma dificuldade para o cristão, seja na antiga Colossos, seja no Brasil do século XXI. Dentre as palavras apresentadas na relação, há uma que carrega um significado especial: impureza. Essa palavra é digna de destaque porque não está ligada a uma ação, e sim a uma intenção. O pecado não está somente na prática de algo condenado por Deus, mas também em conceber,
tal coisa no coração. É por isso que os 10 mandamentos terminam com não cobiçarás. Êxodo 20, 1 a 17. O Filho de Deus não pode roubar, matar, mentir ou adulterar. Mas também não pode cobiçar nada disso. Ou seja, não pode praticar o pecado nem pretendê-lo no coração. Letra C. A santificação da vida relacional. Há uma clara interdependência relacional entre o crente, seu Deus e seu próximo. Assim, quando o crente cheio do Espírito, ele cuida de si e é uma bênção para o próximo, o contrário também acontece. A falta de comunhão com Deus produz autodestruição e deixa um rastro de sofrimento. Como outras lições abordam esse assunto mais diretamente, basta, por ora, considerarmos que é pelo tipo de relacionamento que tenho com meu irmão que posso provar o tipo de união que tenho com Cristo. Entre irmãos não pode existir raiva, ódio, insulto, bem como nenhuma conversa indecente. Conclusão: ao sermos salvos por Cristo, nossa união com Ele tem importantes implicações para a vida diária. Abandono do pecado, vida zelosa na prática de virtudes cristãs e relacionamento amoroso e piedoso com nossos irmãos. Em uma palavra, santidade. A aplicação. Ao apresentar as 2 listas de pecados a serem evitados, Paulo usa palavras que denotam uma grande responsabilidade que está depositada sobre os ombros de cada cristão. Fazei morrer a vossa natureza terrena e despojai-vos igualmente de tudo isso. Não existe pureza sem uma firme tomada de decisão rumo a uma vida condizente com a fé que professamos. Concluímos a leitura da lição 2. Nossa união com Cristo. Texto básico, Colossenses 3, 1 a 11. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para sugerir que você leia os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.